Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nájila Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo para aquela multidão, né? Se vocês querem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que entender uma coisa. Vocês não vão poder amar mais aos seus familiares do que a mim, e nem a própria vida de vocês mais do que a mim. Porque vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser confrontados por causa de mim. Vocês vão ter que renunciar a coisas, vocês vão ter que abandonar pecado por causa de mim. Então, se de fato vocês querem ser meus discípulos, primeira coisa que vocês têm que entender é que isso não será possível se vocês amar mais a vida de vocês do que a mim. Se vocês amar mais os seus parentes do que a mim. E eu entendo perfeitamente essa colocação de Jesus, porque muitas vezes eu vi dentro da igreja esposas que queriam estar ali, servindo a Cristo, mas que tinham uma dificuldade muito grande porque o marido não queria, e que muitas vezes se via dividida, porque queria estar na igreja, mas o marido queria estar na vida de bebedeira, de farra, e ela, ao mesmo tempo que queria estar ali, tinha medo de deixar o marido só. E vice-versa. E muitas vezes vi filhos que queriam estar ali agradando a Deus, mas que o pai não queria. Então, se a gente quer caminhar com Cristo, uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas vezes, ao agradar a Deus, a gente vai desagradar pessoas. A gente vai frustrar pessoas. Eu mesmo, no começo da minha caminhada com Cristo, me encontrava em um relacionamento onde a pessoa não aceitava que eu tivesse indo à igreja, que eu tivesse abandonando as práticas antigas de festa, de bebedeira, e eu tive que abrir mão desse relacionamento. E por amor a Cristo, acredito que não somente pela minha força, mas com a ajuda de Deus, eu abri mão daquele relacionamento para não perder a minha vida com Deus. E ele fala, né, que também a gente não pode amar a nossa própria vida. E inclui isso, né, que eu vou ter que abrir mão de pessoas que fazem parte da minha vida. Poxa, eu amo tanto isso aqui, isso faz parte da minha vida. Eu não sei se eu consigo viver sem isso aqui. Ele está dizendo, olha, eu tenho que dizer para você que se você quiser andar comigo, você vai ter que abrir mão, sim, de coisas. Você vai ter que se distanciar de pessoas. E é muito importante a gente saber isso, porque caminhar com Cristo é renúncia, é muitas vezes perder para ganhar lá na frente. E os discípulos viveram isso, né? Quando Jesus se encontra com Pedro ali, Tiago, na beira do mar, e ele chama eles para seguir ele. A passagem diz que eles deixaram tudo ali na beira do mar, né, com os outros parentes e seguiram a Jesus. Mateus era um cobrador de imposto. Um cobrador de imposto, ele tinha uma vida, digamos, de rico, uma vida luxuosa, porque eles eram como um político de hoje.
E Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Zaqueu também, que subiu na árvore e que Jesus foi jantar na casa dele. E Zaqueu disse: Mestre, hoje eu vou devolver em dobro o que eu roubei, se eu roubei alguém. Então, todas essas pessoas que decidiram caminhar com Cristo, elas tiveram que abrir mão de coisas, abrir mão de lugares, abrir mão de pessoas. E comigo e com você não vai ser diferente. E eu queria deixar essa passagem hoje para que você meditasse, que talvez no primeiro momento vá doer, você não vai entender, mas lá na frente você vai conseguir entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. No começo da minha caminhada eu tive que renunciar a muita coisa, amizade, lugares, relacionamentos, emprego, mas hoje eu vejo que aquilo que eu tinha como perca era Deus me guardando, era Deus me livrando. E eu sou grata a Deus por pessoas que eu abri mão, amizade que Deus tirou, relacionamentos que eu perdi, porque era Deus me protegendo de situações que eu nem sabia e que hoje, com maturidade, eu consigo entender melhor. Então, não abra mão da sua caminhada com Cristo por causa de relacionamentos, por causa de lugares, por causa de prazeres momentâneos, porque nada disso se compara com o valor que há em servir a Cristo. Deus aqui ele está se referindo a familiares e à nossa vida, mas eu quero ir além e dizer que muitas vezes a gente tem medo de abrir mão de Cristo, porque não vai poder mais tomar aquela cerveja, porque não vai poder mais estar naquela festa, porque vai ter que sair de certos círculos de amizade. Mas uma coisa eu digo para você, que muitas vezes tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro e, e o que vale dessa vida mesmo é caminhar com Deus, porque esses momentos de prazeres são bons, são legais, mas a verdade é que quando chega o dia mal, quando chega o dia das crises internas e externas, a única pessoa que muitas vezes vai estar do nosso lado é Deus. Então, o conselho que eu deixo para você nessa manhã, não tenha medo de abrir mão, seja lá do que for, para caminhar com Cristo, porque Ele te dará muito mais em dobro. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, que você guarde no seu coração e que todas as vezes que Deus pedir para você renunciar a algo, lembre-se que um dia na presença de Deus vale muito mais do que estar em qualquer outro lugar. Amém? Fica na paz.